Queridos, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Hoje estamos começando uma nova série, que é o Comendo Bíblia em Estúdio agora. E essa série vai contar com mensagens em um só tema para abençoar a sua vida. E o tema é atitude. Olha só, a nossa Bíblia Sagrada está escrito em Samuel, primeiro livro de Samuel, né? E eu quero compartilhar com você, até porque é Comendo Bíblia. Então, se você tem Bíblia aí na sua casa, abra ela no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo... vamos lá. Vamos comer Bíblia hoje junto comigo. Capítulo 17, versículo 32, diz o seguinte: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Quando a gente fala de atitude, as pessoas sempre confundem com atrevimento. Quando a gente fala de atitude, as pessoas sempre confundem com uma ousadia que não era bem o momento de ser ousado. Na verdade, atitude é algo pensado. Na verdade, atitude é algo que você faz quando todos dizem que não há mais esperança, que não há mais jeito, que não há mais solução. Então, existe a possibilidade de tomar-se uma atitude. Nós estamos falando de uma história de um menino que foi escolhido entre seus irmãos, foi ungido a rei, e um dia ele foi levar comida para seus irmãos. Esse menino chamava-se Davi, e ao levar comida para seus irmãos, ele ouça bem, ele começou a ouvir um gigante afrontando o povo de Deus e afrontando também o Deus de Israel. A vida de Davi, se você der uma olhada, foi totalmente cheia de atitudes, algumas impensadas, porém, na maioria delas, Davi teve atitudes que fizeram dele o Davi da Bíblia, o homem segundo o coração de Deus. Então, eu queria analisar com você algumas atitudes desse camarada chamado Davi. Primeira atitude: ele vai levar comida para seus irmãos. Quem não tem a atitude de servir, na maioria das vezes não vive desafios, mas também não vive momentos de vitória, não tem nada de histórico na vida dele. A vida de Davi a história de Davi começa com servidão. Você percebe que quando Samuel foi na casa dele ungir ele a rei, ele não estava dando uma de patrão. Na verdade, o Davi estava servindo ao seu pai. A minha pergunta é: quer milagre? Quer ver gigante cair? Quer ver Deus marcar a sua história? Há uma pergunta que eu gostaria de fazer na sua vida. Você já tomou a atitude de servir? Você já tomou a atitude de levar comida para os seus irmãos? Há pessoas que parece que ele só tem comida para ele. Há pessoas que parece que tudo é dele, por ele, para ele e com ele. Deus está te chamando para tomar uma atitude de servir. Servir e não ser visto. Na maioria das vezes a gente quer servir para ser visto, mas Deus está nos chamando para levar comida para os seus e para os nossos irmãos. Primeira atitude: levar comida. A segunda atitude que ele toma é que quando ele vê um gigante gritando, ameaçando e tal, ele volta com uma atitude interessante. Davi era um menino, um adolescente aí dos seus 16, 17 anos, não sei, mas havia o gigante aí que, pela história, eram os filhos de Anak. E se você der uma olhada na história, você vai perceber que os filhos de Anak eram homens de 3 metros e alguma coisa. Eu sou um baixinho de 1,60 m e alguma coisa, sei lá o que,
e já me sinto, né, aquele homenzarrão. Você imagine um homem de 3 metros de altura, evidentemente que ele não vai ter medo de ninguém. Porém, tem um negócio aí que você daqui a pouco, no próximo vídeo, você vai entender que tamanho nunca foi documento, tá? Mas presta bem atenção que eu preciso fechar com a segunda atitude de Davi. Davi, quando volta, ele diz: eu vou enfrentar esse gigante Golias que está afrontando. Gente, tinha um exército todo parado, amedrontado, recuado, com medo de enfrentar um gigante que na verdade estava somente gritando e afrontando a nação israelita. Mas o menino tomou a atitude de enfrentar. Primeira atitude, servir. Segunda atitude, enfrentar. Você vai ter que reagir, meu irmão. Para com essa ideia de voltar, você vai servir aos seus irmãos, percebe que tem um gigante, você volta amedrontado, volta com medo de tudo, volta com medo do que ouviu, e Deus está te chamando para reagir. Deus está te chamando para fazer uma ação, e essa ação vai ser tornada em uma reação. Você quer que Deus resolva tudo por você? Não, senhor. Aquilo que é para Deus fazer, não se preocupe, você não vai mexer uma palha, mas aquilo que é para você fazer, Deus não vai mexer um alfinete. Então, tome a reação de tomar uma atitude, de agir, de dizer, vou enfrentar. E quer saber de uma novidade? Ou melhor, quer saber de uma notícia boa? O Senhor será com você. Tome atitude. É tempo de atitude. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá.